Lembrando que a gente tem essa mesa das 10 horas, outra às 14 horas, e uma mesa de encerramento às 19 horas. Passados os trabalhos da mesa, a gente vai informando um pouco mais sobre essas atividades e algumas outras que temos sobre o tema nessa semana, ainda na sexta-feira, acho que o Diego vai informar. E também na semana que vem, quando nós teremos o aniversário de 5 anos do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, nós também teremos uma atividade sobre essa data. Então, eu estou dando abertura à mesa Os Ataques ao Direito, à Memória e à Verdade no Brasil. Bom, essa é uma mesa, essa é uma mesa importante no cenário atual, né, desde o fim do ano e do ponto de vista de medidas administrativas, políticas. A gente tem sofrido ataques diretamente às nossas políticas de memória. Temos sofrido esses ataques às políticas de memória e verdade, com modificações profundas naquelas tímidas ainda políticas que criamos nas últimas décadas, e principalmente a formatação de um discurso agressivo às nossas lutas, modificações, às nossas elaborações de memória e às nossas medidas práticas no sentido de esclarecer e de promover o direito ao acesso à verdade sobre os crimes da ditadura. Antes de mais nada, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todo mundo que colaborou com a realização desse seminário e que sabemos são pessoas que, durante toda essa história de construção desta luta e destas políticas de memória que hoje aqui discutiremos nessa mesa, tiveram um papel fundamental, né? Então, agradecer aos familiares de mortos desaparecidos, aos ex-presos políticos, mas também agradecer às instituições que tornaram possível este evento, né? O Instituto de Estudos Avançados, o CAAF, os parceiros como o Espaço Maria Antônia. Agradecimento especial aqui aos funcionários e funcionários do CAAF que estão realizando esse trabalho de filmagem e de estrutura do evento. E já passar então para os nossos debates, vou usar aqui a ordem da nossa divulgação. Eu queria chamar aqui primeiramente a Procuradora da República, Eugênia Gonzaga, que tem atuado nos últimos anos nos temas de direitos humanos, especialmente na temática da justiça de transição, e que presidiu nos últimos anos a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos do Governo Federal, e que recentemente, talvez como símbolo desses ataques às políticas de memória, foi exonerada da presidência da comissão. Obrigado, Eugênia, por essa palavra para você. Se puder deixar esse livro. Suzana, lê os pensamentos. Eu vi teu olhar. Meu olhar. Cedeu. Só lembrar que a gente está fazendo a transmissão ao vivo aqui do evento pela página do Facebook do CAAF Unifesp. Então, quem estiver aí com seu smartphone, entra lá no CAAF Unifesp e compartilha para termos um público ainda maior hoje. Obrigado. Bem, gente, então, muito bom dia. Feliz de estar aqui com vocês hoje, dia 28, com as pessoas que, para mim, são as mais emblemáticas, né, nesse tema. Acho que tudo que eu fiz, agradeço aí a vocês por terem chegado ao Ministério Público, por terem levado, por terem cutucado, por terem xingado, por terem brigado, né? E realmente, como muita gente aqui sabe, o Adriano sugeriu que eu começasse do fim para o começo, e aí eu olho para a cara de vocês, eu tenho que começar pelo começo, mas me desculpe. Também, bom dia à mesa, Edson, primeiro e Adriano. E, como vocês sabem, né, e quando nos conhecemos, acho que foi no ano de 2001, talvez, e
a Eugênia, né, católica, obrigada, fica com Deus, até logo, se Deus quiser. E também não entendia nada do que estava acontecendo, de política e tudo. E aí, vendo aqui a Suzana falando que ela lê os olhos, né? A Suzana, acho que é responsável por uma das falas mais enfáticas, que, como sempre, né? E ela disse na primeira reunião em que eu fui participar, não estava entendendo nada, né? Roçada no Araçá, ossada da vala, ossada na sepultura, e elas criticando o médico, esse não era da vala, esse era da sepultura, e as pessoas assim, não sabiam nada, falavam, nossa, mas como assim, né? E aí a Suzana sintetiza e fala assim, nós não queremos muita coisa, queremos os corpos dos nossos desaparecidos, abertura de arquivos e a responsabilização dos culpados. Eu falei, só, né? Só isso. E eu, assim, chegando naquela reunião, eu falei, mas se ninguém fez isso até hoje, é porque, por algum motivo, não tem como fazer. E não sou eu aqui que vou conseguir mudar qualquer coisa. Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo, né? Bem, e aí de lá para cá, nesse tentar entender, é que fomos constatando, né, o grande absurdo que era em 2001 ela e todos, né, estarem pleiteando tudo isso, e acho que conseguimos avançar um pouco nesse tema, mas ainda é muito pouco, porque quase 20 anos depois daquele dia, a gente ainda está aqui dizendo, queremos os corpos dos desaparecidos, abertura de arquivos e a responsabilização dos culpados, né? Então, é impressionante. Quando eu e o Marlon começamos a atuar nesse tema, Marlon até antes de mim, ele disse que se lembrou que foi em 99, quando ele começou a atuar, e teve um evento, 20 anos da lei de anistia. E ele pensava, nossa, como faz tempo a lei de anistia? E até hoje, né, essa situação. Então, fazia 20 anos ele já achava que era muito tempo. E aí já faz 20 anos que nós estamos unidos aí, né, nessa batalha e também, né, com muito pouco resultado. Então, realmente essa história é muito comprida e vocês, né, são as pessoas que mais sabem disso. Bem, no momento atual, então, todo mundo, né, aqui está bastante ciente. Eu acho que essa desoneração da comissão, da minha presença na comissão, ia acontecer de qualquer forma, né, desde que houve essa eleição. Aliás, quando completou 4 anos da minha gestão na comissão, foi o ano passado, a ideia era realmente apresentar um relatório, sugerir continuidade e perguntar às pessoas se tinham interesse em ocupar, porque apesar de não ter um tempo definido, né, para ocupar aquela posição, eu sempre me dei o prazo de 4 anos. Só que aconteceu a eleição no final do ano passado, do Bolsonaro, a gente sabe aí o susto que foi, a angústia, né, principalmente em relação às ossadas, e o fato de eu ser procuradora também na presidência da comissão, isso sempre blindou bastante, né, os temas com os quais a gente trabalhava, conseguimos sobreviver ao impeachment, baixar caminhos, né, e caminhos até que eu digo que esses 2 últimos anos da comissão parece que foram anos de vácuo, porque para o governo Temer não era constrangedor politicamente atuar nisso, diferentemente dos governos anteriores, e ele ainda se beneficiava nos seus relatórios internacionais daquilo que a comissão estava fazendo. Tinha a Flávia Piovesan, que pode-se ou não ter reservas, mas ela ajudou bastante nesse tema, porque era um tema que ela sempre se identificou. Então, hoje, toda a verba que nós conseguimos com emendas parlamentares, toda a estrutura que finalmente conseguimos, né, para a comissão, a autonomia da comissão em relação ao próprio governo, que isso também foi outro tema muito difícil, né, quando eu entrei na comissão, praticamente o governo tinha assumido, né, a comissão, e foi muito difícil inverter essa ordem das coisas. Então, eu acho que nesses 2 anos, apesar de toda a turbulência política, para a comissão foi um tempo importante de conseguir se afirmar. E então a decisão no final do ano passado foi de permanecer na presidência, justamente porque era um momento então que seria ainda mais necessário que tivesse uma equipe coesa, que soubesse dar encaminhamento a todos os temas que nós tínhamos iniciado.
E então, por isso, permanecemos enquanto foi possível e fizemos reunião com a nova equipe do Bolsonaro, reunião com o Sérgio Queiroz, com o secretário executivo da Damares, a própria Damares ficou em contato comigo por telefone, porque não conseguiu agenda, trocamos mensagens, e no primeiro momento foi até importante, porque dentro do decreto de estrutura do novo governo, a comissão não sofreu nenhuma perda de DAS, de nada. Ao contrário, conseguiu, inclusive, para a coordenação, uma pessoa que é uma pessoa extremamente capacitada nessas questões internacionais, muito sensível para o tema, que é a Luciana Pérez. O Bolsonaro manteve uma coisa do decreto do Temer, que eu acho que é uma coisa que ele nem percebeu, mas todo o DAS 3 para cima, por esse decreto de estrutura, tem que ser ocupado por servidor de carreira. E isso é uma coisa que garante uma atuação técnica nesse chamado terceiro escalão, seja qual for, né, o governo. Então, a comissão conseguiu, então, se beneficiar disso, conseguimos manter no decreto de estrutura desse governo a atual estrutura, todos os outros órgãos de direitos humanos foram reduzidos, a comissão não. E ainda pelo fato de ter a Luciana conseguiu trazer mais 2 servidoras de carreira, manter as contratações. Então, por incrível que pareça, quando entramos esse ano, a comissão tinha a sua maior equipe, tínhamos lá 8 pessoas trabalhando na comissão. Quem conhece, né, a comissão sabe que por muito tempo ela tinha 1, 2 pessoas só, secretárias, né? E sem falar nas equipes, nas possibilidades de contratação que nós tínhamos em aberto. E para esse primeiro escalão do governo, dissemos que é um tema muito delicado, a questão dos mortos e desaparecidos políticos, muito técnico, e que estávamos à disposição para continuar cuidando. E pelo fato de ter o cumprimento dessas decisões internacionais, do Araguaia, e agora a do ESOG, e ainda a decisão relacionada a Perus, aqui de São Paulo, então era um tema que eu também achava de certo modo, também blindado pela dificuldade, né, de se dar cumprimento a essas decisões. Então, apesar de saber que muito provavelmente sofreria esse ataque, eu até comecei a acreditar que essa estrutura mínima, né, seria mantida. E, claro, que eu jamais poderia abrir mão também dos nossos princípios e de toda a defesa que eu sempre fiz, né, desse tema, mesmo como procuradora, como cidadã. E então, desde as primeiras declarações da ministra Damares, principalmente criticando, né, os peritos as peritas que estavam trabalhando em Perus, internamente eu fiz uma força muito grande em relação a ela e falei, olha, se não houver uma retratação, nós vamos notificar a senhora judicialmente. Isso aconteceu em maio. E ela se retratou. E nós entendemos que não deveríamos dar mais publicidade para isso, para poder não ampliar o âmbito da ofensa. Mas internamente ela viu que teria ali muita resistência, apesar da nossa polidez no tratamento com ela, né, urbanidade, ela viu que nós não aceitaríamos que ficasse falando. Então, eu acredito que na surdina, sem comunicar nada para a gente, ela então fez esse pedido de substituição dos membros da comissão apenas no final de maio. Eu tenho certeza que teve, né, a ver com esse episódio. Considero que também foi mais uma atitude incorreta da parte dela, né, porque era preciso que ela pelo menos nos informasse que estava querendo substituir, até para que a gente pudesse preparar, né, minimamente algum tipo de transição, isso em respeito não só vamos dizer, a dignidade de quem está trabalhando, que tem que soltar a caneta assim, né, no ar, né, da maneira como eles fizeram, mas também pelo princípio da eficiência do serviço público. Não se faz esse tipo de coisa, né, às escondidas, né, até porque a posição deles formal para nós, né, do Sérgio Queiroz e dela, era que eles pediriam a substituição apenas dos 2 membros nas vagas que estavam livres e que eles manteriam os outros 5. Isso foi o que foi dito para nós, né? Então, eu realmente considero que, principalmente da parte dela, foi uma atitude muito antiética.
Bem, e o presidente não tinha ainda falado, né, sobre o tema. Ele não tinha voltado a repetir aquelas coisas que ele falava antes, a questão de fazer apologia à Ustra, à tortura, a questão de banalidade da procura, né, do trabalho de busca de corpos. Ele nunca mais repetiu nada disso. Acredito até, porque por conta desse terceiro escalão, como eu disse para vocês, tinha lá, muito próximo a ele, a Damares, ainda tem advogados da União, procuradores federais, pessoas concursadas, inclusive muito religiosas, né? É o perfil do secretário executivo que vocês devem ter conhecido, né? E por que eu falo religiosa? Hoje em dia eu já nem sou, né, religiosa, mas nesse cenário, né, ainda eu acho que é um perfil lá desses administradores que realmente eles têm bastante empatia e sensibilidade com a questão, pelo menos, dos desaparecidos, da busca de corpos. E então eu acreditava que esse tipo de assessoria, né, estava cuidando para evitar aí maiores danos quanto a esse tema e principalmente por conta das decisões internacionais. Eu tenho certeza que quando ele resolveu fazer aquela ofensa para o Fernando Santa Cruz, para o Felipe, ele não foi planejado aquilo. Eu acho que ele realmente estava nervoso, bravo ali com alguma coisa. O Felipe é uma pessoa que tem sido muito atacada por todos os trolls, desde que ele assumiu a presidência da ordem, esses robôs, essa milícia digital que eles têm. Ele vem passando já, desde que assumiu, por muitos ataques. E eu considero hoje que o Felipe, entre aí as autoridades que podem fazer sombra, né, para o Bolsonaro, ele hoje é uma das pessoas mais importantes no cenário brasileiro, e justamente porque ele, né, foi capaz de agregar uma classe como a classe dos advogados nacionalmente. Isso não é pouca coisa, né? Então, obviamente que mais cedo ou mais tarde o Bolsonaro iria, né, então dar um golpe baixo, e principalmente sabendo, né, da origem da família dele. Então, na minha percepção, isso não foi planejado. Muita gente perguntou se foi por causa do atestado de óbito que nós emitimos uma semana antes daquelas ofensas. Eu tenho certeza que não. Ele sequer sabia que nós estávamos fazendo esse trabalho. As entregas que nós fizemos anteriormente foram muito divulgadas. A entrega que fizemos em maio teve a presença do secretário executivo, o Alexandre Magno. Nós adotamos a prática de entregar o certificado, o atestado, ou melhor, a certidão de óbito, e juntamente com a certidão apresentar um pedido de desculpas à pessoa que está recebendo. E no começo, antes de fazer esse pedido de desculpas, que a comissão de anistia fazia, eu fiquei muito na dúvida quanto à possibilidade da comissão sobre mortes fazer, e principalmente fazer sem um pedido expresso da família nesse sentido. Eu tinha realmente muita dúvida se poderia, né, fazer. Mas depois, conversando com várias outras pessoas, nós chegamos à conclusão de que a comissão sobre mortes é uma comissão de reparação. Então, ela tem o dever de promover reparações que não são apenas reparações pecuniárias. Podem ser reparações do tipo imaterial. E nós tivemos muito cuidado ao formular esse pedido de desculpas, adotado em maio, para dizer que aquele pedido da comissão era feito como caberia para qualquer autoridade, qualquer pessoa que exercesse qualquer parcela de poder do Estado, deveria fazer esse pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro, e que, eu lembro que foi uma declaração, isso ficou registrado, e que esse pedido de desculpas feito pela comissão não substituía pedidos de desculpas que ainda são devidos pelo governo brasileiro, e que eu nem sei se as famílias aceitam. Então, nós fizemos questão de deixar isso registrado, que não substituiria. Então, por parte das famílias, houve assim, total aceitação,
E foi interessante que dentro dessa sistemática de dizer que caberia a qualquer pessoa que tivesse qualquer parcela de poder do Estado, tinha o dever de pedir desculpas, o que aconteceu foi que cada pessoa que entregou as 4 certidões naquele dia, ao entregar a certidão, como por exemplo a Débora do Prado, disse, em meu nome, em nome do cargo que eu exerço, eu quero dizer a você que eu peço desculpas por tudo que você passou. E assim fizeram os outros 2 membros da comissão, e assim fez o Alexandre Magno. E eu não pedi para ele fazer isso, e ele se dispôs a entregar essa certidão do Elson Costa, porque ele ficou emocionado quando houve a apresentação da vida, né, de um texto sobre o Elson Costa, o texto escrito pelo Zé Miguel Wisnik. E ele virou para mim e falou assim, eu faço questão de fazer essa entrega. E ele foi fazer essa entrega e, por incrível que pareça, ele disse, está gravado, em nome do Estado brasileiro, eu apenas dizendo o meu pedido de desculpas. Então, imagina, se o Bolsonaro soubesse disso, eu já tinha demitido o próprio Alexandre Magno. E nós, então, seguimos. Entendemos que nós estávamos seguindo ali um caminho seguro e coerente com aquilo tudo que a gente achava, que apesar de ter essa postura de urbanidade com eles, nós também não iríamos ceder naquilo que era nosso dever fazer. Então, quando vem essa declaração, essa ofensa do Bolsonaro, na mesma hora o telefone começou já a tocar, vários jornalistas. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu não poderia me furtar, me manifestar, né? Teve pessoas que falavam, nossa, mas você estava ali, era tão importante você permanecer, né? E o fato de você ter enfrentado publicamente realmente deixou, né, o próprio governo uma saia justa. Eu falei assim, olha, não, eu não ofendi pessoalmente, eu apenas, né, disse que o que ele estava falando não procede, porque, inclusive, o próprio Estado brasileiro já declarou, já reconheceu a morte do Fernando Santa Cruz, e como realmente eu já, como diz, a experiência hoje é bem diferente daqueles 19 anos atrás, né, já ouvi muita gente, já tomei muito depoimento de pessoas ligadas à repressão, e o que ele falou, assim, parecia que eu estava ouvindo o Curió falando, né, era realmente o tal da contra-informação, né, essa coisa de plantar, que o Studart acabou usando agora, né, nesse livro horroroso que ele fez, a tentativa de desqualificar, né, a vítima, de tirar a humanidade da vítima, e com isso, né, tentar justificar, né, aquilo que eles possam ter feito. Então, como vocês sabem, realmente fiquei firme nessa questão de dizer que aquilo era uma ofensa do Estado, e depois ele só piorou, quando ele começa a aparecer em público e fazer aquelas coisas, e realmente eu não recusei nenhuma entrevista, e foi muito importante, eu acho, né, adotar essa postura. Acho que, assim, a primeira vez o tema, né, ganha realmente esse cenário público, né, de discussão. Acho que o tema, então, agora está mais vivo do que nunca. Como me disse a Vera Paz, ela falou, Eugênia, o pessoal está falando disso na fila do açougue. Agora sim, agora a gente vai, talvez, conseguir aí sensibilizar as pessoas. Então, realmente foi muito ruim, acho que, ter um presidente da República que fala uma coisa dessas, né, para as famílias. Tem sido tudo muito ruim, mas acho que é possível ainda, né, fazer desse limão uma limonada, e estamos fazendo, porque ao ser exonerada dessa maneira, vários órgãos vieram, né, para dizer que apoiam. Então, a própria OAB, pelo Felipe Santa Cruz, ele já disse que está estudando e que, pelos próximos dias, vamos assinar um ato institucional em que a OAB vai assumir institucionalmente essa questão das retificações dos atestados, dos assentos de óbito. Porque eu deixei bem claro que a comissão era um dos órgãos responsáveis por dar esse apoio para as famílias. Mas esse é um direito das famílias, não é da comissão. Esse atual presidente, ele queria fazer uma busca e apreensão no meu gabinete para retirar as 4 certidões que estavam lá, que seriam entregues, né? Falei, não. Essas certidões vão para as famílias, e mandei por Sedex. Falei, ele que me processe aqui. Oi? O Adriano está pedindo para explicar um pouco isso. Não sei se vocês entenderam, porque eu tinha, então, no meu gabinete, as 4 certidões, ou melhor, eu até tinha 6, mas uma estava errada, e
e outra família não ia poder ir até Pernambuco. Então, eu estava com as certidões no meu gabinete, porque desde que nós começamos a receber, eu peço para enviar para o meu gabinete, não ficava guardado lá na comissão. E eu só fiz isso porque eu sou procuradora da República, eu tenho segurança lá do que eu estou guardando. Eu não guardaria na minha casa, por exemplo, porque não é um órgão institucional. Mas eu nunca deixei de ser procuradora porque eu sou presidente da comissão. Então, como procuradora, eu fiquei com a guarda desse documento até a data da entrega. E quando eles cancelaram a cerimônia da entrega, então não tinha mais motivo nenhum para manter a guarda, né, dessa certidão. Eu, inclusive, entregaria para algum membro da comissão, a Vera, quem se dispusesse aí, né, fazer essa entrega em nome da comissão. Mas isso não chegou a acontecer porque eles cancelaram. Ao cancelar, logo os jornalistas vieram. Mas ele cancelou a entrega. Não, ele cancelou a solenidade de entrega. A entrega ele não pode cancelar porque a certidão está aqui comigo, eu vou encaminhar pelo correio para as famílias. A certidão é das famílias, né? Pronto, aí sai, né, que as certidões iam diretamente para as famílias. E aí ele me manda uma notificação, né? Ficou 3 dias me escrevendo e depois, na segunda, ele realmente me dá 24 horas. O atual presidente da comissão, Marco Vinícius. E me manda, então, uma notificação às 3 da tarde, dizendo que eu tinha 24 horas, contado das 8 horas daquele dia, 8 horas da manhã. Ele deu um prazo com início retroativo. Eu falei, nossa, essa prática é nova aqui no judiciário, né? Que era para devolver para ele. E nisso já estavam no SEDEX, já. E eu respondi para ele, mandei uma cópia para minha corregedoria, porque provavelmente a intenção era me representar, né? Porque ele disse que eu estava na posse indevida, retendo indevidamente documentos oficiais. Falei, não, esses documentos são pessoais, e eu não vou mandar para lugar nenhum que não seja da concordância da família. Todos foram consultados, todos disseram, eu quero receber pelo correio. E foi isso que eu fiz. E então foi esse estresse que eu estou contando para vocês, mas, mais uma vez, né, sem nenhum arrependimento, né, deu tudo certo. Depois fizemos um ato simbólico em Recife, que foi agora dia 26, foi um ato muito bonito, e então fizemos simbolicamente, né, esse reconhecimento. E o que eu disse, né, venho dizendo, então, é que a retificação é direito da família. O que a comissão fez foi auxiliar as famílias na obtenção desse documento, como recomendou a Comissão Nacional da Verdade. Recomendação 7. A pedido de pessoa interessada, o Poder Judiciário, o Ministério Público deverão providenciar as retificações das certidões. É isso. Então, nós apenas fizemos um procedimento atendendo a recomendação do 7. Mas qualquer órgão pode fazer o mesmo, e a OAB, segundo o Felipe, vai também assumir institucionalmente e está apenas estudando aí a melhor forma jurídica, né, de implementar. Outro órgão também que veio em socorro, o Ministério Público Federal, que nunca deixou de atuar nessa questão, mas que eu acredito que várias providências que estavam pendentes, o próprio Grupo de Trabalho Memória e Verdade pode acabar adotando, né? A minha sugestão é que realmente entrem com os pedidos, com liminares para essas questões pontuais que ainda estavam pendentes. Então, e eu também devo dizer, as famílias, eu acho que elas se reaproximaram muito mais. Pessoas que já nem tinham contato com o tema, que não iam, né, nas reuniões. Com tudo isso, essas pessoas acabaram voltando, né, na própria reunião que teve no CAF agora há 2 semanas, eu acho. Foram várias famílias, né, pessoas que não iam, e eu acho que esse protagonismo pelas famílias é muito importante, né? Não é uma família que fala 2 ou 3, é um público muito diversificado, então é muito importante que essas pessoas mostrem, e eu venho batendo muito nessa tecla com a comissão, com os pesquisadores, com a Glenda, no sentido de que as famílias sempre foram muito massacradas com essa carga, e até internamente, né, não sei aqui o caso de vocês, mas o que eu passei a ver é que até internamente era muito difícil para essas famílias lidarem com esse tema. Então tinha sempre aquela prática de que a mamãe é que lutava por isso,
E aí a mamãe pegava um filho e falava, você vai cuidar disso, você vai tentar cuidar. E aí a pessoa ficava, né, com aquela incumbência. Então a gente recebia no máximo um representante de cada família e outros familiares não vinham. E eu vinha batendo muito na tecla, né, Glenda? Gente, familiar não é uma pessoa só. Familiar é o amigo íntimo, familiar é a ex-namorada, é o filho, é o sobrinho, é o neto, é o sobrinho-neto, é aquela pessoa que nunca viu antes. Todos esses precisam estar no conselho de familiares, todos esses precisam passar por esse trabalho antemortem, por essa atenção que nós aprendemos tanto com o grupo de trabalho Perus, né? Eu sequer assim, tinha também essa percepção. Para mim, como membro do Ministério Público, trabalhar pela busca de corpos era ir lá no cemitério, fazer um mapeamento, né, buscar e tudo. A gente aprende com os antropólogos que não. A questão do desaparecimento é você trabalhar com o reaparecimento da pessoa. É você propiciar que as famílias falem, é você fazer toda essa reconstituição histórica, reencontrar as fotos e a busca, ela pode ser coroada com o encontro do corpo, com a identificação dos restos mortais, mas ela é muito mais o processo necessário para isso, né, do que apenas essa situação final. E, então, era isso que era a nossa intenção implementar. Era a nossa intenção implementar e que eu acho que isso pode ter sequência até por outras vias e até mesmo pela própria comissão no futuro. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Bem, e outras portas, né, então, se abrem e antevendo já toda essa dificuldade no próprio Ministério Público Federal, a gente não sabe qual vai ser o cenário que nos espera, né? Não sei quem vai ser esse próximo procurador-geral. Eu realmente sempre tive, o Marlon e todas as pessoas que trabalham nesse tema, que no começo éramos muito poucos, hoje temos mais, a gente sempre teve um apoio institucional muito grande. Mesmo, por exemplo, no tempo do Gurgel, que ele não concordava com a nossa posição jurídica em relação à lei de anistia. Ele nunca disse que não era para a gente atuar, né? E sempre deu aí a estrutura necessária. Agora, isso eu não sei se vai continuar acontecendo, dependendo desse próximo procurador-geral. A própria Débora Duprá, que hoje é quem garante, eu e o Marlon somos adjuntos dela nessa função de cidadania e direitos humanos no país. Ela tem 3 adjuntos, 2 somos eu e o Marlon, mas ela fica até maio. E segundo a gente tem ouvido, né, uma negociação para o próximo procurador-geral já cortarem a função, né, a atuação da Débora. Então, realmente é um cenário difícil. E, conforme eu disse para vocês, antevendo tudo isso, e principalmente tendo em vista o sucesso que foi aquela caminhada de 31 de março, de como as pessoas se sensibilizaram, vieram até muito por conta do Bolsonaro mesmo, né, quando ele disse para comemorar o golpe, aquela caminhada, a gente esperava no máximo 500 pessoas ou 1.000 pessoas, na melhor das expectativas, e apareceram lá mais de 10.000 pessoas, né, foi uma coisa fantástica, e teve o apoio de muitas instituições. Então, desde aquele momento, nós pensamos, a gente precisa construir um movimento que seja menos dependente de uma única instituição, né? Um coletivo. Então, foi criado o Vozes do Silêncio, que não é uma pessoa jurídica, não é uma ONG, como dizer, é um movimento, é uma rede, e são várias entidades, tem um site que as pessoas podem entrar, aderir ao manifesto, e eu acho que isso pode, né, dar ensejo a um conjunto de iniciativas. Para essa semana, que é uma semana emblemática, né, no país e no mundo, né, na questão do desaparecimento forçado, está previsto a realização de um ato no dia 30, às 18 horas, exatamente naquele monumento aos desaparecidos políticos que fica em frente ao portão 10. É um ato vigília, né, então a ideia é irmos e esperar que as famílias, as pessoas que conheceram, né, outros que foram vítimas de violência, que desapareceram, contem como eram essas pessoas. Dentro dessa ideia do reaparecimento, falar da vida dessas pessoas. Porque a ideia do desaparecimento é o silenciamento. É por isso que nem o documento eles querem dar, né? É promover esse apagar, né, essa história, apagar essa pessoa. Então, por isso que nós até chamamos o movimento de Vozes do Silêncio, né? Porque não adianta querer silenciar. Essas pessoas
vão falar, as famílias vão falar por elas, vamos falar por elas, e com isso eu acho que a gente pode sensibilizar mais a sociedade brasileira, que infelizmente ainda é absolutamente indiferente a esse tema. Essa sociedade não sabe de nada do que aconteceu, isso não foi por acaso, foi realmente um projeto da ditadura de promover esse silenciamento, esse segredo. A lei de anistia é exemplo disso, que foi restrita, não foi ampla, e foi ampla para os militares, que ela nem dizia que atingia, foi ampla para eles. Então, uma luta que propiciou as pessoas voltarem para casa, propiciou as pessoas retornarem aos seus empregos, acabou servindo para o interesse deles, que era, né, saírem impunes disso. E é por isso, então, que eu venho falando que a gente tem que falar, tem que fazer um movimento contrário, mostrar fotos, colocar. Entre no site do movimento, tem uma página na internet, é vozdosilencio.com, ou no Facebook, tem lá o evento. Chame as pessoas, convidem. Paralelamente a esse ato do dia 30, que é sexta-feira, o movimento também conseguiu a adesão do Chico Buarque, que gravou 8 segundos para a gente, e não sei se vocês já viram. Ele diz assim: contra o ódio e a indiferença, leve flores aos monumentos de sua cidade, erguidos pelas vítimas de violência do Estado. Qualquer ponto que seja simbólico. Não precisa ser só o monumento de desaparecidos políticos, pode ser, por exemplo, a escada da Candelária, no Rio de Janeiro, e as pessoas parecem que estão começando, né, a acordar para isso, porque é uma maneira também de demonstrar, de fazer esse movimento contrário, né, de responder com uma atitude tão simbólica como as flores, né, contra o ódio, contra a indiferença. Aqui em São Paulo, nós estamos divulgando o Portão 10, onde tem esse monumento aos mortos e desaparecidos políticos. Agora, tem muitos outros lugares. Tem, por exemplo, o Doicode, na Tutóia, onde tanta gente morreu lá dentro, milhares de pessoas foram presas e torturadas, né? Seria lindo aquela calçada ali, cheia de flores ali. O Memorial da Resistência, Perus, né, onde tem lá o monumento. Portal Tiradentes. Portal Tiradentes. Eu acho que, assim, daria para fazer uma lembrança. Em São Paulo, a gente tem pelo menos, acho que uns 10 locais muito, né, emblemáticos. Ali na Alameda Casa Branca, onde tem aquela placa tão apagadinha, onde o Marighella morreu, foi assassinado, né? E eu acredito que, sabe, 2, 3 flores que coloca ali, que as pessoas comecem a ver, que comecem a divulgar, isso pode tomar corpo, né? As pessoas também gostam de agir, de se sentir protagonistas, porque eu acho que esse também é um tema, como eu disse aqui já encerrando, é um tema que eu disse aqui há 19 anos atrás, a gente pensa que está muito distante dele. Nós que não fizemos parte dessas famílias, dessa luta, que não tínhamos consciência de nada disso, porque a ditadura foi, sim, muito eficaz em esconder, né, pessoas do interior como eu, que família não politizada, agricultores, ninguém sabia o que estava acontecendo, né, acreditava naquilo que saía na televisão, de terrorismo, né, tinha medo, né, então a grande parte, né, da população não tem consciência disso. E mesmo quando ela tem consciência, quando escuta uma palestra, quando vê um vídeo, como esse trabalho maravilhoso que o Adriano fez na Comissão Estadual da Verdade, o vídeo das pessoas dizendo como era a sua vida, mesmo quando elas veem, elas se tocam, mas elas não se sentem capazes de fazer nada para melhorar aquela situação de coisas. É como se a gente como se a gente fosse impotente, né? Como a gente vê, por exemplo, uma criança passando fome, é como se a gente fosse impotente. Mas se a gente consegue demonstrar para essas pessoas que elas podem fazer alguma coisa, eu acho que isso também pode tomar outro corpo e a gente tentar sensibilizar também para a violência do presente. Porque a gente está vivendo de novo uma situação, um genocida pegando um helicóptero, atirando nas pessoas. A gente está vivendo coisas desse tipo, né? E parece que, vamos dizer, a elite, né? Tem a classe média, né? Ela não acha que aquilo é com ela.
Ela não acha que aquilo é um problema. Ela não acha que o país que ela está fazendo para os filhos dela vai ser um horror, né? E eu acho que, então, precisamos fazer isso. Então, vamos colocar flores, vamos divulgar. E outra prática que comecei a adotar agora, segunda-feira, para encerrar, viu, Edson? Eu não sei se vai rolar lá no dia 30, mas aqui também não sei se dá para rolar, porque aqui eu acho que tem mais vítimas e familiares do que pessoas que não têm nenhuma ligação com o tema. Quem aqui não é familiar e nem é vítima e está aqui pela primeira vez? Ah, até que tem bastante, né? Lembra que eu disse para vocês que a questão, né, eu lamento, de deixar claro que de que todos se importam. Então foi nesse sentido que eu realmente entendi que a comissão podia fazer pedido de desculpas e qualquer autoridade tinha o dever de fazer desculpas, de fazer esse pedido de desculpas. E aí, nessa entrega simbólica de documentos na segunda-feira, eu, de novo, fiquei pensando com meus botões, né? E pedido de desculpas? Será que eu faço a entrega simbólica e faço pedido de desculpas como procuradora, como alguém do Ministério Público Federal? Mas aí, mesmo assim, né, com essa história de caça às bruxas, né, eles estão representando a gente por qualquer coisa hoje em dia, né, ele poderia ainda, eles, né, ainda poderiam alegar que eu estava usurpando ainda, né, algum tipo de função, alguma coisa. E aí, como diz o Marlon, né, eu vivo pensando fora da caixinha, né, às vezes fora da caixinha é demais, mas eu fico pensando fora da caixinha. Aí eu pensei assim, eu falei, o nosso grande problema é a indiferença, é o desconhecimento que a ditadura promoveu em relação a isso. Foi uma política de Estado, né, de não se reconhecer, e eu quero muito ver o que nós podemos fazer, escrever, porque eu acho que hoje está na hora de todos os ex-presidentes da República dizerem, lamento muito, me desculpe por não ter adotado essa política, porque nós estamos vivendo isso, gente, por essa porcaria de acordo de homens que fizeram lá em 79. E em 85 de novo, em 88 de novo, em 95 de novo. Tem uma entrevista que está rodando por aí do Nelson Jobim, dizendo que os militares ficaram muito bravos com essa lei de 95, porque reconheceu. E ele contou como ele fez para convencer os militares a aceitarem. Ele fez o seguinte, a gente reconheceu só quem militou. Só esses que ficaram presos. A gente não vai reconhecer todo mundo, não. Então é por isso que o Brasil tem esse número ridículo de 433 mortos. Não se computa na conta aí da ditadura brasileira todas essas pessoas que eles mataram, como foi na Argentina, como foi no Chile. Foi um acordo com eles. Então, eu acho que esses caras, sabe, esses ex-presidentes, só tem um que morreu, estava olhando ontem, só o Itamar morreu, está todo mundo vivo. De 85 para lá, para cá, de Sarney a Dilma, sabe? Eles têm o dever moral, as famílias, as vítimas merecem um pedido de desculpas por parte deles. Porque essa justiça de transição nunca foi adotada e foi uma medida, como é que a gente chama, de realpolitik. Aquilo que eles falam, não vou fazer isso, porque isso vai desagradar certos setores e isso não vai ser bom para a governabilidade. Então, eles fizeram assim, para que se esqueça, vamos fechar os olhos para a barbárie, porque eles fecharam os olhos para a barbárie, e a barbárie continua acontecendo. Mas enquanto esses senhores e senhora não se dignam a fazer o pedido de desculpas, eu acho que todos nós da sociedade brasileira também está na hora da gente começar a assumir nossa parcela. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, já vou encerrar. Quem não é vítima, quem não é, familiar, vamos levantar? Vamos virar para as pessoas que estão aqui, que foram vítimas e que são familiares, e vocês a me acompanharem. Pela perseguição de que vocês foram vítimas. Pela perseguição de que vocês foram vítimas. Pelas perdas imensas que sofreram. Pelas perdas imensas que sofreram. Pelas saudades. Pelas saudades. Pela falta de respostas. Pela falta de respostas.
pela omissão do Estado brasileiro, pela omissão do Estado brasileiro, pela indiferença da sociedade, pela indiferença da sociedade, todo mundo, nós nós lamentamos lamentamos muito. muito. E eu acho que a gente precisa passar a fazer isso sempre, sempre, sempre. E dizer para todo mundo que esse é um dever de qualquer cidadão brasileiro. Porque a gente não vai deixar esse homem ficar ofendendo as pessoas e continuarem matando, tratando a vida humana, o sofrimento humano, como se não fosse nada. Então, estou aqui fazendo isso aqui com vocês. Quero pedir para que façam, levantem. A gente tem que tomar esse tipo de atitude. Levem flores, vão lá no dia 30, quem sabe a gente faz um grande lamento coletivo, né? E a gente consiga inspirar essas pessoas a mudarem esse cenário, tá bom? Então, nós lamentamos muito. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Eugênia. Vou passar a palavra agora para Crimeia de Almeida, representante das lutas dos familiares. Crimeia que, desde 1973, como saiu da cadeia, da detenção clandestina por parte do Exército, tem lutado pelo acesso à história que aconteceu, pela localização dos desaparecidos políticos e pela responsabilização dos agentes do Estado que cometeram esses crimes. E em todos esses anos, e a partir de todas essas experiências e saberes que ela vem acumulando, nos tem ensinado que não é possível fazer essa luta sem que também se produza um pensamento crítico. Então, com a palavra é Crimeia. Bom dia a todas e a todos. Eu vou fazer um resumo, bem resumido, da... E agora? Melhorou? Então, um resumo bem resumido da minha experiência com os ataques à memória e à verdade pelo Estado brasileiro. Porque a nossa história oficial é a história da negação, é a história do revisionismo, da história da vida do povo brasileiro. Então, nós começamos a história do Brasil com uma mentira, que é a descoberta do Brasil, né? E isso é ensinado nas escolas. Isso nós aprendemos desde cedo, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, quando há pelo menos mais de 5.000 anos, aqui viviam os povos originários que nós, como Estado, viemos dizimando há 1.500 anos, né? 500 anos, 1.500, confundi, 500 anos, 500 e pouco, né? 520 quase. Então, eu vou colocar o seguinte, primeiro ponto, com referência a mim, não estou falando de história do Brasil, é o seguinte, a minha prisão. Eu não fui presa, eu fui sequestrada. E o sequestro é uma forma de negar o fato. E esse meu sequestro, em fins de 72, quando eu fui posta em liberdade desse cativeiro, porque meus cativeiros foram órgãos do Estado, foram quartéis do Exército, foi o DOI-CODE do 2º Exército, aqui na Rua do Dóia, e foi o Pelotão de Investigações Criminais em Brasília, e o Hospital da Guarnição do Exército, também em Brasília, onde eu tive meu filho. E depois eu fui posta em liberdade, quer dizer, quando o general Bandeira, que era o responsável
pelo encaminhamento como que eu chamo isso, dos interrogatórios e do sequestro, ele disse que eu ia sair em liberdade, chamou 3 militares, que eu não sei quem são, para me levarem. Ele dizia que eu ia para Belo Horizonte, onde já estava o meu filho. Eu achei que eles fossem me levar para algum canto e me matar. Mas eles levaram para lá, tanto que eu estou aqui. E ele me disse o seguinte: você vai ser solta, porque nós não vamos abrir nenhum processo sobre a guerrilha do Araguaia, porque ela não existiu. Então, você vai ser solta. Agora, você pode morrer, você não vai ser presa, você não vai ser condenada, mas você pode morrer, você pode suicidar, você pode ser atropelada, você pode cair na linha do metrô. Enfim, ele me deu várias alternativas. E eu entendi muito bem quais eram as alternativas. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu escrevi uma carta a Dom Paulo, dizendo que eu não tinha essas intenções, mas que o general me deu como oportunidades para me eliminar. Então, se alguma dessas coisas acontecesse comigo, que se ficasse sabendo quem eram os responsáveis. E pedi a ele que divulgasse na imprensa. Ele disse que o fez, mas essa notícia não saiu, é óbvio. Mas chegou ao general, né, certamente. Bem, então, eu era uma pessoa, eu fui seguida, tá certo? Esse tempo todo, seguida pelos militares, e eu era uma pessoa no limbo. Eu não era presa, eu não era processada, eu era uma pessoa no limbo. Aí, seguindo essa história, bem, nós sempre procurando, buscando informações, e a abertura da Vala de Perus foi um marco muito importante nesse processo, porque a questão dos mortos e desaparecidos, quando apareceu aquela quantidade imensa de ossos, porque eram 2 caminhões cheios de ossos que nós levamos para o Unicamp, e que tem até uma passagem engraçada ou trágica, porque não nos deixaram, a polícia rodoviária não nos deixou seguir com os caminhões, porque nós não tínhamos nota fiscal da mercadoria. E nós dissemos, não, nós estamos levando para a Unicamp para obter as notas fiscais, né? Que era o certificado de identificação. Bem, então a Vala de Perus causou um impacto muito grande, já foi dito aqui várias vezes, e, assim, com o apoio da Luísa Erundina, que era prefeita, nós pedimos a ela que fosse até, né, que nos ajudasse a ir até Xambioá encontrar os desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Por quê? Antes disso, tem um fato. Vamos tentar colocar as coisas cronologicamente, porque é difícil. Em 79, quando teve a lei da anistia, nós entramos com uma ação na Justiça Federal, um pedido simples, viu? Era de nos informar onde estavam 25 desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Nem eram todos, porque os contatos com os familiares foi se dando ao longo do tempo. E essa ação foi negada 2 vezes, só na 3ª petição é que ela foi aceita. Porque nós pedimos informação ao presidente da República e nós pedimos informações ao Exército. Ambos negaram. O Exército diz que, em tempos de guerra, o comandante era o presidente da República, e o presidente da República dizia que não teve guerra. Então, foi negado por esses motivos.
Então, o advogado fez uma ação contra a União. É um ser vago, né? E era uma ação civil declaratória. E ele pediu o seguinte: indicar a sepultura de seus parentes de modo que possam ser lavrados os competentes atestados de óbito e serem transladados os corpos e fornecido o relatório oficial do Ministério da Guerra, que naquele tempo chamava, de janeiro de 75. Isso aí, né, esse processo foi rolando, etc. E o que a gente tem é o seguinte, que já em 80, antes dos anos 80, né, o Passarinho, num debate travado com o senador Marcos Freire, em 76, no Congresso Nacional, ele disse o seguinte: o que alguns podem chamar de chacina, eu honestamente não conheço o fato que se deu numa luta, numa guerra civil declarada, um processo de guerrilha que eliminou muita gente do lado de cá, do lado do Passarinho, né? Porque do lado nosso ele não se refere. Mas ele se refere a uma guerra civil. E o general Hugo Abreu, mais tarde, define como o mais importante movimento armado ocorrido no Brasil rural. No entanto, em 92, essas declarações são antes de 80. Em 82, na contestação da União, a procuradora, que naquele tempo o Ministério Público era contra a gente, a procuradora Alice Canaã, além de nos chamarem os familiares de litigantes de má fé, ela coloca o seguinte, o seu negacionismo da história é o seguinte: se frustradas foram todas as tentativas de instalação de base guerrilheira em pontos diversos do território nacional, ações de terroristas de vulto todavia alcançaram algum êxito nas áreas urbanas com apoio logístico de aparelhos, porém tiveram pronta e bem-sucedida resposta dos organismos policiais e de segurança. E mais adiante, que então não teve no campo, né? Mais adiante ela diz: verdade é o que já foi dito. Como rotineiramente acontece em épocas diversas, o Exército realizou e realiza naquela área da guerrilha exercícios com tropa, utilizando efetivos ponderáveis no seu adestramento no combate a qualquer tipo de guerrilha nas difíceis condições da selva amazônica, paralelamente com atividades de assísio e operações de informação. Ou seja, foram manobras que foram realizadas, não teve guerrilha, o Exército fica treinando. Apesar dessas ponderações da procuradora, a ação foi aceita e isso foi em 82, gente. Em 2007 foi transitada em julgado, ou seja, 25 anos depois de se entrar com essa ação. E até hoje não foi cumprida a sentença, né? Após a Constituição de 88, a Constituição instituiu o habeas data. Então, o advogado nessa ação pediu o habeas data dos guerrilheiros desaparecidos. Depois de algum tempo, a resposta do Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República disse que o habeas data era um direito personalíssimo. Não poderia ser pedido pelo advogado, e sim pelas pessoas individualmente. Ou seja, os desaparecidos iam pedir seu habeas data. Bem, como eu era Aparecida e era da guerrilha do Araguaia, então eu pedi meu habeas data.
E aí é interessante o seguinte, a resposta, eu pedi meu habeas data, e a resposta da Secretaria de Assuntos Estratégicos eu pedi em 88, 89, por aí. Porque eu aguardei a resposta do habeas data dos desaparecidos. Mas a resposta me foi dada com muita demora. Foi em julho de 91. E nesse habeas data não constava a minha prisão, 72. De 68, meu habeas data ia para 80. E, assim, com detalhes, eu tinha participado de reunião com 5 pessoas, tinha falado mal do presidente, tinha detalhes no meu habeas data, porque hoje em dia o habeas data não é tão detalhado. Mas aquele de 91 foi muito detalhado. Então, por exemplo, essa reunião com 5 pessoas, em que eu falei mal do presidente Figueiredo, João Figueiredo, o ditador, foi até me permitir identificar quem era o agente infiltrado, né? Porque, contando detalhe, mas aí, com a abertura, voltando à abertura, a importância da abertura da Vala de Perus, nós conseguimos abrir, em 92, os arquivos do DOPS. E aí, eu consegui um documento, era uma folhinha em papel sulfite, sem timbre, sem nada, que dizia assim, e não tinha assinatura também, dizia, presos em São Paulo e transferidos. Estava o meu nome. Então, novamente, eu escrevi para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, depois mudou um pouco de nome, mas é por aí mesmo. Pedindo para retificar meu habeas data, porque tinha tido uma omissão, e entreguei uma cópia do documento. E a resposta é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, viu? Porque eu sou ruim disso. Bem, eu não vou achar porque sou ruim disso. Mas ele pedia desculpas, o diretor lá da ABIN, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, por um lamentável equívoco, não tinha constado essas informações. Eu queria achar essas informações porque é o seguinte, diz que eu fui presa em 72, e não sei o quê, mas não falou de guerrilha, não. Eu fui presa, sério. Então, mostrando assim, como os órgãos do Estado negam, né, a história. Bem, ainda sob o impacto da Vala de Perus, que eu estava contando, nós pedimos a ajuda do Serundina e fomos lá no cemitério de Xambioá. Lá nós achamos 3 ossadas. Uma de uma mulher envolta nos restos de um paraquedas, cuja identificação, porque todo paraquedas, foi lá que eu aprendi, tem uma identificação, porque caso ele caia em lugar inóspito, e você sabe quem estava usando paraquedas. Mas esse não tinha. Estava cortado. Nós encontramos essa mulher com paraquedas, nós encontramos um negro velho e um homem alto com as mãos amarradas com corda de nylon atrás das costas. Essa mulher e o homem e o negro velho foram trazidos pelo Badam Palhares, porque quem foi conosco foi o Badam Palhares como perito.
O jovem com as mãos amarradas não foi trazido porque o delegado de Xambioá, na época que nós fomos lá, em 91, disse que se tratava de um rapaz que havia estuprado uma velhinha e foi linchado. Mas é importante dizer que o delegado era policial em 72 e foi um dos que prendeu o Genuíno. Então, não dá para acreditar no que ele dizia, e eu pedi ao coveiro que colocasse essas ossadas num saco plástico, enterrasse num lugar, porque nós íamos voltar para buscar. O negro não foi identificado, porque nós nunca... Para a gente é Francisco Manuel Chaves, mas nós nunca conseguimos encontrar seus familiares. A mulher enrolada no paraquedas era Maria Lúcia Petit da Silva, que foi identificada em 96. E essa ossada que foi abandonada, depois da criação da Lei 9.140, nós voltamos lá no cemitério de Xambioá, com a equipe argentina de antropologia forense, e encontramos o saquinho, realmente, ele colocou num saquinho plástico, e nos mostrou onde estava, e foi trazida essa ossada. Para vocês terem uma noção do descaso do Estado com os familiares, essa ossada que foi achada em 91, que foi abandonada, que foi reencontrada em 96, só foi identificada em 2009. Era Bergson Gurjão Faria. 18 anos depois que se deixa uma ossada e... Quer dizer, não existe empenho no Estado, né? São esses dois os únicos desaparecidos da guerrilha do Araguaia que foram encontrados. Ainda sob esse impacto da vala de Perus, o ministro Maurício Correia solicitou aos ministérios do Exército, Marinha e Aeronáutica a informações sobre os desaparecidos, todos, mortos e desaparecidos. E isso foi entregue em dezembro de 93 ao deputado Nilmário Miranda, e ele nos repassou essa relação. E aí, mostrando assim, o Exército e a Aeronáutica não tinha informações nenhuma sobre ninguém, né? O da Marinha tinha poucas informações, mas tinha as datas de desaparecimento e morte. Mas sobre 2 desaparecidos da guerrilha do Araguaia, chama a atenção a informação que tinha. Sobre Antônio de Pádua Costa, diz: em março de 74, foi assassinado a golpes de facão pela terrorista Maria Célia Costa ou Maria Célia Correia, que é o nome correto. Codinome Rosa, né? Quando estavam acampados em local e região definidos. Eles sabiam onde eles estavam acampados, porque eles estavam acampados numa base militar, eles estavam presos. E sobre a Maria Célia Correia, diz: morta a tiros em 5 de maio de 74, após matar a golpes de facão um companheiro, Antônio de Pádua Costa. Essa é a informação que nos dá a Marinha. Quer dizer, isso que a gente vê o Bolsonaro fazer hoje, foi feito o tempo todo conosco, né? Com a aprovação da lei 9.140, ela foi um ganho, foi uma conquista dos familiares, mas ela tem um lado perverso, porque ela declara os desaparecidos mortos sem nenhum esclarecimento. E ela tem também um negócio que, para mim, é uma
ilegalidade, que você pede o atestado de óbito das pessoas no primeiro cartório de registro civil de onde você mora. E, em geral, né, eu acho que, por lei, o registro de óbito é feito no local de morte, e não no local em que o familiar acha conveniente pedir. Mas, no caso, foi assim, né? E eu fiquei muito desconfiada, porque o crime de desaparecimento não prescreve, o crime de morte prescreve. E a gente ia declarar os nossos desaparecidos mortos. Então, eu entrei com pedido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para esclarecer os fatos antes que eles prescrevessem. Bem, aí e aí tudo que essa questão, a bala de Perus mexeu muito com a sociedade brasileira, porque o osso é uma coisa que incomoda, né? Cadáver, caveira, é uma coisa que incomoda. E isso acabou redundando com todas essas negativas, essas desinformações. Veio um fato novo, que foi a condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E essa condenação, né, quem defendeu o Estado brasileiro não foi a Secretaria de Direitos Humanos, foi o Ministério da Defesa. Nós fomos tratados como inimigos de guerra, né? E o advogado da AGU, quando o juiz, ele falou com o juiz que, quando o juiz lá estava dando suas opiniões, sei lá, porque a sentença sai em novembro, mas essa audiência foi em maio de 2010. E o advogado da AGU, coisa que eu nunca vi advogado nenhum fazer, brigar com o juiz e dar ordem para o juiz, ele diz o seguinte, que esperava que aquela corte desse uma sentença execuível. Eu achei muito estranho, mas foi o que ele disse. E é interessante que aquela decisão do STF, em 29 de abril de 2010, não foi gratuita, porque a audiência com a Corte foi 20 de maio de 2010. Então, a decisão do STF de anistiar os torturadores, ela tinha o endereço certo. E com essa decisão da Corte, com essa condenação, criou um clima que permitiu que se criasse uma comissão da verdade. Foi a duras penas, não foi a que a gente pediu na terceira Conferência de Direitos Humanos, mas se criou uma comissão da verdade, que, afinal de contas, aquele que estava lá era mais ou menos o que a gente sabia, não acrescentava muita coisa, mas era um documento oficial. Até então, era a fala dessas pessoas deslocadas que ficam procurando desaparecido que não existe. Então, em 2014, foi a entrega desse relatório da Comissão Nacional da Verdade. E isso nos permitiu, porque um pouco antes, foi feita, aprovada a lei de acesso à informação, que também é uma lei esquisita, que a gente brigou muito para ela ser melhorada, mas ela não foi muito melhor. Não. Mas, pelo menos, não era a lei do sigilo eterno.
porque a proposta inicial é que os documentos secretos levassem 50 anos para serem liberados, renováveis por mais quantos 50 fossem necessários, ou seja, seria o sigilo eterno, né? E a gente sempre teve muita preocupação com isso, porque quando da Lei 9.140, muitos familiares de desaparecidos da Guerra do Paraguai nos procuraram, queriam informações. Você vê que a história é cruel, né? E a gente falou assim, não, essa lei não se refere à Guerra do Paraguai. Não. E ficou sem resposta, né? Com a entrega, então, a gente conseguiu as recomendações da comissão, são 29, da Comissão Nacional de Verdade, duas nos interessam muito. É o reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pela ocorrência das graves violações de direitos humanos durante a ditadura e a determinação pelos órgãos competentes da responsabilidade jurídica, criminal e civil e administrativa dos agentes públicos responsáveis, né? Mas isso não foi cumprido, tá? Mas é uma recomendação, é um documento oficial. Então, com base na Lei de Acesso à Informação, nós conseguimos um documento que ele chama ACE 054-730, de 1986. ACE é um código deles, é do SNI. Esse documento é do SNI. E aí tem, assim, uma relação de subversivos que participaram da guerrilha do Araguaia. E tem vários nomes, codinomes, situação, se está preso ou morto, e a fonte da informação. Ela contém alguns erros, mas, no geral, está correta. Ela contém 101 nomes completos, com codinomes e situação, etc., e 3 apenas com codinome, que provavelmente são camponeses. Do total desses mortos, 67 constam como mortos, 29 como presos, 4 no exterior e 3 desertores. Sendo que destes que constam como presos, 3 são desaparecidos, que é o Daniel Ribeiro Calado, José Lima Piauí Dourado e Marcos José da Silva. Os demais presos foram soltos, né? Muitos eram camponeses. Então, ao lado de cada nome citado, tem o documento do SNI que dá essa informação, se ele está morto, se ele foi preso, etc. E tal. Eu procurei do André Grabois, do meu companheiro, e diz o seguinte: morto em 13 de outubro de 73, e o documento é ACE, o tempo? Não. Porque é ACE. ACE é Arquivo Cronológico de Entrada. Obrigada. Esses documentos da CNI. Então, ACE 68.812 de 73 diz que o André está morto. Né? Foi dessa CE que eles tiveram a informação. Então, eu pedi essa CE no Arquivo Nacional e a juíza da sentença, Solange Salgado. A CE não foi encontrada. Certo? Hã? É interessante, a capa dessa ACE consta a seguinte informação. Informação anexada à ACE numa coletânea da Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA, aí tem uns negócios ilegíveis, os habeas corpus, números também está ilegível, referentes a Eduardo Collier Filho e Fernando Augusto Santa Cruz, não acompanham o processo por já estarem arquivados no STF. Isso é a capa da ACE.
Ainda nessa mesma época, né, de lançamento da Comissão, do relatório da Comissão Nacional da Verdade, o jornalista aí que o doutor Eugênio citou, que eu não vou falar o nome dele, ele escreveu um livro, fruto de uma tese de doutorado na Universidade Nacional de Brasília, dizendo que 7 dos desaparecidos estavam vivos. Esses 7 desaparecidos, estão na ACE, que eu citei, como mortos, em 86. Em 2014, eles estão vivos. Certo? Segundo obra desse... não é de estranhar, esse jornalista é filho de um militar que participou da repressão à guerrilha do Araguaia. Né? Não é um militar, chefe do Serviço de Informação da Aeronáutica no combate à guerrilha do Araguaia. Sim. Bem, então, esses 7 desaparecidos, que ele diz que estão vivos, estavam mortos em 86. E, bem, eu acho que isso aí é uma pequena amostra de como a nossa história oficial é mentirosa, tenta tergiversar, e é um horror, né, a nossa história oficial. Então, não é de estranhar que, em 2019, o presidente Bolsonaro diga o que disse a respeito do pai, né, do Felipe Santa Cruz. Mas eu acho o seguinte, a nossa luta, apesar de a gente ter muitas derrotas e poucas vitórias e poucas informações, a nossa luta tem frutos. E eu queria encerrar o seguinte, dizendo o seguinte, sobre a decisão da desembargadora Simone, o nome é difícil, não vou falar, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aceitando a denúncia contra o sargento reformado do Exército, Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, acusado de torturar e estuprar, entre outros, a Inês Etienne. E isso mostra que, por mais que eles tentem, é difícil ocultar essa verdade. E eu acho que eu faço um agradecimento póstumo à Inês Etienne por ter feito esta denúncia em 78, em plena ditadura. Ela denunciou esse cara, ela não sabia o nome dele, sabia só o codinome, que era Camarão, e a Comissão da Verdade conseguiu chegar a esse nome, e o Ministério Público Federal fez essa ação contra esse indivíduo, que agora foi aceita. Vamos aguardar o julgamento, né? A gente espera anos e anos para ter uma sentença, e mais anos e anos para ela ser cumprida e não ser. Vamos esperar. Nossas lutas têm êxitos. Eu acho que é persistir que a gente chega lá. É isso. Obrigado, Climeia. Aproveito para lembrar que a mesa das 18 horas e 30 minutos será uma mesa em homenagem à Inês Etienne, da lembrada de Climeia, e anteriormente, às 18 horas, faremos a homenagem a Elzica Santa Cruz, com a presença da Rosalina Santa Cruz, filha da Elzica. É impressionante o relato aqui da Climeia, né? Aquilo que o general Bandeira disse para ela em 1973, a guerrilha do Araguaia não existiu, foi confirmado
nos anos seguintes, até hoje, de alguma forma, como vemos, pelas instituições do Estado, seja do Estado ditatorial, seja do Estado democrático, após a Constituição de 88, essas instituições confirmaram esse silenciamento da história, né? E aí é muito importante porque há pelo menos duas provas materiais produzidas fundamentalmente pelo trabalho dos familiares, do João e a Maria Lúcia, a descoberta desses corpos e a identificação deles, que é a prova material desta tentativa de apagamento da história que o Estado brasileiro tem perpetuado nessas décadas todas. Gostaria agora de passar a palavra para o Adriano Diogo, companheiro de luta, ex-preso político, defensor da democracia, da luta em defesa dos direitos humanos, com alguns mandatos de deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Num desses mandatos, ele lutou e depois dirigiu a Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva. Então, com satisfação que eu anuncio e passo a palavra para o Adriano. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu